10 origens assustadoras dos contos de fadas. Os contos de fadas anteriores eram frequentemente repletos de reviravoltas e finais terrivelmente macabros. Esta lista analisa alguns dos finais comuns que compartilhamos e explica os contos assustadores de origem. 10. O flautista. Na história do flautista temos uma aldeia infestada por ratos. Quando um homem chega com roupas estranhas e se oferece para livrar a cidade dos ratos, os moradores concordam em pagar ao flautista uma quantia significativa em dinheiro, se ele puder fazer isso, e ele faz. Ele toca música em sua flauta, o que atrai todos os ratos para fora da cidade, mas quando ele volta para cobrar, os moradores se recusam a pagar, então o flautista decide tirar todas as crianças da cidade também. Na maioria das variações contemporâneas, o músico atrai crianças para uma caverna fora da cidade, e as manda de volta. Quando os moradores da cidade concordam em pagar, ele ordena que elas voltem, mas na versão original, o flautista leva as crianças a um rio onde todas se afogam. 9. Chapeuzinho Vermelho. A versão de Chapeuzinho Vermelho, que a maioria de nós conhecemos, termina com a Chapeuzinho Vermelho sendo salva pelo lenhador, que mata o lobo mau, mas na realidade, a tradução francesa original da história, de Charles Perrault, não era muito legal. Nessa versão, a menininha é uma jovem de boa educação, que pede ao lobo informações sobre como chegar à casa da avó. Mas recebe informações falsas, seguindo totalmente as instruções do lobo. A Chapeuzinho Vermelho acaba sendo devorada. 8. A Pequena Sereia. Na versão de 1989 de Pequena Sereia, com a adaptação da Disney, Ariel, a criatura do mar, se transforma em humana para se casar com Eric. Eles se casam em uma bela cerimônia, com a presença de humanos e sereianos. Porém, na primeira versão, de Hans Christian Andersen, a sereia vê o príncipe se casando com uma linda princesa e se desespera. Ela tem a chance de acabar com a vida dele, mas em vez de fazer isso, ela mergulha na água e se afoga, se transformando em espuma. Hans Christian Andersen alterou um pouco a conclusão para tornar mais agradável. Em seu novo final, ela se torna uma filha do ar. 7. Branca de Neve. Na conhecida história de Branca de Neve, a rainha pede a um caçador que a mate e traga seu coração de volta, como prova. Em vez disso, o caçador não consegue fazer, e volta com o coração de um javali. Felizmente, a Disney agora evitou causar muitos danos a essa história, ainda assim, eles deixaram de fora um aspecto crucial da história original. No relato original, a rainha realmente pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve, que seriam servidos no banquete da noite. Além disso, Branca de Neve acorda quando o cavalo do príncipe começa a entrar em pânico, quando ele retorna ao seu castelo, e não por causa de um beijo mágico. Na versão Grimm, a história termina com a rainha sendo obrigada a dançar até a morte, em sapato de ferro em brasa. 6. A Bela Adormecida. A bela princesa é adormecida após espetar o dedo no fuso. Quando um príncipe finalmente aparece, e a acorda com um beijo, eles se apaixonam, se casam e vivem felizes para sempre. Infelizmente, o relato original não é tão doce. A jovem é adormecida por uma profecia e não por uma maldição. E não é o beijo de um príncipe que a faz acordar. O rei, que a vendo adormecida, abusou dela. Após 9 meses, ela deu à luz a 2 filhos, enquanto ainda dormia. A criança chupa o dedo dela e tira o linho, que a mantinha adormecida. Ela acorda, e percebe que foi abusada, e se tornou mãe de 2 filhos. 5. Rumpelstiltskin. Este conto de fadas é um pouco diferente dos outros, porque o autor original o modificou para torná-lo ainda mais assustador, em vez de simplesmente atualizá-lo. Na história original, Rumpelstiltskin transforma palha em ouro, para uma jovem que enfrentaria a morte, se não conseguisse realizar a façanha. Em troca, ele exige seu filho primogênito. Ela concorda, mas quando chega o dia do parto, Rumpelstiltskin disse que se ela soubesse seu nome, ele a deixaria com a criança. Ela tinha ouvido ele cantando seu nome perto de uma fogueira, então ela disse seu nome corretamente. Rumpelstiltskin, furioso, sumiu para sempre, mas na versão atualizada, as coisas são um pouco mais confusas.
Rumpelstiltskin parece tão furioso e indignado, que enfia o pé direito no chão e se rasga ao meio. 4. Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Nesta história ouvimos falar da adorável Cachinhos Dourados, que encontra a casa dos Três Ursos. Ela entra sorrateiramente e come toda a comida, e por fim adormece na cama do ursinho. Os ursos, quando voltam para casa, encontram ela dormindo. Ela desperta e foge pela janela apavorada. No relato de 1837. Tem duas variações possíveis. Em uma delas, Cachinhos Dourados é devorada pelos ursos. Em outra versão, Cachinhos Dourados se joga para fora da janela, quando vê os ursos, e quebra o pescoço durante a queda. 3. João e Maria. Na conhecida história de Hansel e Gretel, duas crianças que se perderam na floresta, finalmente encontraram o caminho para uma casa feita de doces, que pertence a uma bruxa malvada. As crianças ficam presas por um tempo, enquanto a bruxa se prepara para comê-las. Elas descobrem uma saída, empurram a bruxa no fogo e depois fogem. Em uma adaptação francesa anterior desta história, chamada The Lost Children, há um demônio lá em vez de uma bruxa. Agora, o demônio é enganado pelas crianças, da mesma forma que João e Maria. Mas ele decide montar um cavalete para fazer um deles sangrar até o fim da vida. As crianças dizem não saber subir no cavalete, então a mulher do demônio mostra como subir. Enquanto ela está deitada, eles cortam a garganta dela e fogem. 2. Rapunzel. Ao longo dos anos, este conto tradicional inglês desenvolveu um grande interesse, com a frase Rapunzel. Rapunzel, jogue suas tranças. Na versão Grimm, no entanto, o casal feliz teve que suportar muito mais provações e tribulações do que inicialmente, porque eles não ficaram juntos até Rapunzel ser expulsa, grávida e deixada sozinha na floresta, pela bruxa irada. O príncipe, depois de cair nas amoreiras espinhosas, ficou cego. Uma versão ainda mais antiga, foi escrita em 1600 pelo italiano Giambattista Basile. Nesta versão, Rapunzel é entregue a um ogro, ainda bebê, só porque sua mãe pegou um pouco de salsa de seu jardim. Ela deu à luz a um filho, e passou o resto de sua vida acorrentada a uma torre. 1. Cinderela. Na história moderna, a bela Cinderela é arrebatada pelo príncipe, e suas perversas meias-irmãs se casaram com dois senhores e todos viveram felizes para sempre. As origens do conto de fadas remontam ao 1º século a.C., onde a heroína de Estrabão, na verdade se chamava Rodopis, não Cinderela. A história foi notavelmente semelhante à moderna, exceto pelos sapatinhos de cristal e carruagem de abóbora. Mas por trás da encantadora história, se esconde uma versão mais sinistra do conto dos irmãos Grimm, em que as jovens meias-irmãs cortam pedaços de seus próprios pés para conseguir calçar o sapatinho de cristal, na esperança de conquistar o príncipe. Mas o príncipe é alertado sobre o plano por dois pombos, que bicam os olhos da meia-irmã. Se você chegou até aqui, é porque gostou desse vídeo, então ajude o canal. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe.